Boa noite a todos. É muito prazeroso eu estar aqui com vocês nessa noite. Eu fico muito feliz de poder, junto com vocês, estudarmos, refletirmos sobre mais uma lição do livro Vinhas de Luz. Antes do nosso estudo, da nossa reflexão, nós vamos fazer a nossa oração inicial e pedimos que vocês mantenham a coluna ereta, fechem suavemente os olhos e procurem conectar agora com o alto, esquecendo todos os nossos afazeres, todos os nossos cansaços, todas as nossas lidas no dia de hoje. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, dizendo: Senhor, aqui estamos nesta noite, unindo nossas mentes e nossos corações para vos rogar, através desta oração, amparo e proteção. Envolve nossas famílias, nossos lares, na sua luz. Tende misericórdia, vibra conosco a serenidade, a paz, a compreensão e o equilíbrio. Envolve-nos, Senhor, nossas almas e corpos, para que possamos sentir, pensar, agir com amor e sabedoria. Envia, Senhor, seus mensageiros de cura, para que neste instante vibrem os remédios perfeitos de sua seara de luz, para que operem em nós a cura de nossas mazelas e de nossas enfermidades físicas e espirituais. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Então, nós temos para a nossa reflexão de hoje o capítulo 138, Iluminemos o Santuário, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo, no versículo 6, capítulo 16, o apóstolo dos gentios, procura retratar a necessidade de iluminarmos o nosso santuário, o nosso espírito, com as verdades divinas. E ele diz: iluminemos o santuário, pois nós somos o santuário de Deus vivo. Então, afirmando que nós somos o santuário de Deus vivo, do Deus vivente, do Deus eterno, ele também já nos adianta a informação de que nosso espírito também é eterno. Existe a perenidade do nosso ser espiritual. O santuário interior, um caminho de descoberta. Em cada um de nós reside um santuário sagrado, onde a divindade habita, mas em meio
as distrações da vida terrena, podemos nos afastar dessa conexão profunda. O nosso dia a dia, a nossa ocupação visando a manutenção da nossa vida terrena, às vezes, ou muitas vezes, nos deixa envolvido com o ganho material e deixamos de ter tempo para ouvir a nossa voz interior, a voz de Deus que manifesta em nós. E os dias vão passando, o tempo vai passando e deixa de ser prioridade na nossa vida essa atenção com o nosso santuário divino. Santuário significa uma coisa sagrada, um lugar sagrado, um lugar consagrado, escolhido. E é nesta passagem bíblica, esse lugar escolhido, ele está dentro de nós. Ele faz parte do nosso ser, desde a nossa criação. Então, por isso Paulo, ele afirma que nós somos santuários de Deus vivo. E lembra-nos também da afirmação de Jesus: vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Destaca que essa afirmação evangélica, ela vai sendo desconhecida, despercebida, ignorada pela grande maioria das criaturas. E nós mesmos, se formos pensar, fica só na letra: nós somos deuses. Nós não introjetamos, nós não assimilamos essa verdade. Eu peço para vocês agora, feche os olhos um pouquinho e pense: somos deuses, filhos do Altíssimo. Pense, traga para a sua tela mental: eu sou Deus, filho do Altíssimo. É muito difícil de você trazer com muita profundidade essa afirmação, porque essa verdade, ela faz você entender que você é herdeiro de Deus. Tanto é que Jesus, numa passagem evangélica, ele diz: vós sois deuses, podeis fazer mais do que eu faço. Então, atribui para cada um de nós uma responsabilidade grande, de um poder magnífico, que mostra a grandeza do ser, a grandeza espiritual que cada um de nós tem, às vezes adormecido, muitas vezes, ou grandemente adormecido, dessa consciência, dessa divindade que existe em nós. Nós somos centelhas divinas, e sermos centelhas divinas significa que temos que despertar essa luz divina em cada um de nós. Emmanuel, ele aborda também nessa leitura que quando nós encarnamos, nós já chegamos todos com os recursos e mecanismos necessários para a estadia temporária nesse planeta bendito. Aqui nós chegamos ávidos de cumprir os compromissos planejados, os compromissos que já foram programados na época da nossa reencarnação, os compromissos com resgate, com provações, ou mesmo quando nós encarnamos por missão no planeta. Então, de cumprirmos certinho essa missão.
buscando incessantemente as oportunidades de servir, de conhecer, de instruir, de aperfeiçoar e vivendo a plenitude da nossa existência da melhor forma possível. O tesouro da possibilidade, oportunidade universal e caminho interior. Todos somos presenteados com as oportunidades de crescimento e elevação espiritual, independentemente da nossa origem. Se somos espíritos recém-criados, somos espíritos antigos, ou se já temos um grau de evolução maior ou um grau de evolução menor. Então, independente disso, nós somos presenteados com oportunidades iguais. Tanto os espíritos que já têm um grau de evolução maior, como aqueles que ainda estão andando vagarosamente em busca dessa evolução, têm as mesmas oportunidades. E se considerarmos a oportunidade além desse plano, né, a oportunidade da reencarnação, em que às vezes não dou conta de cumprir aquele planejamento reencarnatório que eu fiz nessa encarnação, mas na próxima eu vou dar conta, eu vou em busca de melhorar ou de fazer aquilo que eu deixei de fazer. Então, isso não é um jeito da pessoa ficar acomodada e não correr atrás do seu progresso moral e espiritual, mas nós temos a garantia de que o Pai e de que nós mesmos, de que o Pai nos reserva essa possibilidade e que nós mesmos temos condição de ir em busca do nosso crescimento moral e espiritual, movido pela nossa vontade. Mas a nossa vontade só vai crescer, só vai ser maior se nós tivermos o conhecimento. O conhecimento, ele é muito importante. E o caminho interior exige a sabedoria, o conhecimento e o burilamento dos nossos sentimentos, que é fazer tudo com amor. O desenvolvimento é pessoal, é uma jornada individual, mas a graça divina está disponível para todos. E Emmanuel também, ele destaca que nós somos e não estamos santuário divino. E aí ele explica e confirma a nossa imortalidade espiritual. Então, desde a nossa criação e agora perenemente, nós somos um santuário divino. Mas nessa caminhada nossa, nós temos os desvios, né? Então, as distrações do mundo material nos afastam da luz interior. Absolvidos pela preocupação terrena, esquecemos os propósitos que fizemos na nossa programação reencarnatória. E também há de se destacar o egoísmo e a aflição obscurecem nossa capacidade de ouvir a voz interior, que é a voz do nosso Deus interior. Então, ninguém está desprovido perdido à deriva. Nós somos amados, somos orientados por Deus. Mas nós não paramos um instante para prestar atenção nessa orientação que nós recebemos, através da voz do silêncio. O que é essa voz do silêncio? É escutar a nossa mente,
é escutar o nosso coração. Então, quando nós deixamos de dar essa oportunidade a nós mesmos, acontecem os desvios no nosso caminho, na nossa jornada espiritual, né, e física aqui nesse orbe. E tudo isso precisa do esforço individual. E é o esforço individual que estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. Assim, a providência divina distribui de forma equânime cada quinhão a oportunidade de crescimento espiritual e elevação no campo superior da vida. Cada um de nós traz na nossa essência o espírito imortal desde a nossa criação. E nesse espírito vem contido o quê? A vontade de melhorar, a possibilidade de amar, de perdoar, de consolar, de servir, de instruir, de amar o próximo e buscar as coisas de Deus. Mas nós também temos a grande oportunidade do reencontro com a divindade. E não é uma divindade que você vai encontrar por aí, é a divindade que existe dentro de nós. Então, a vida terrena nos apresenta desafios que nos levam à introspecção. Então, em algum momento da nossa vida, seja naquele momento da dificuldade, ou às vezes um momento de alegria mesmo, você para e começa a olhar para você mesmo. Você questiona, não para fora, você questiona para dentro. Você se questiona. Eu estou aqui por quê? O que eu vim fazer? Para que eu vim fazer? Para onde eu vou? Não é uma simples filosofia, é realmente uma busca em dialogar com seu eu interior. Mas às vezes nós precisamos do sofrimento para fazer essa busca, porque às vezes nos momentos mais difíceis a gente dá uma parada, não é? E pensa, nossa, eu estou passando por uma situação tal, uma doença, uma enfermidade. Aí você começa a valorizar a saúde, você começa a valorizar aquelas ações que te levam a ser uma pessoa saudável, não é? E também a ponderar toda aquela ação que você teve até quando você adoeceu. Você então busca em você mesmo a resposta para todos os questionamentos. O reencontro com a divindade reintegra ao nosso santuário interior. Então aí você aproxima de você mesmo. Você começa a conectar com seu eu, com a sua divindade, com a sua essência divina. E aí você então, nesse diálogo interior, aí começa a acontecer a iluminação do seu santuário divino. Então, neste capítulo, Emmanuel descreve as pessoas e os companheiros invigilantes que ocupam o santuário com material inadequado ou com comportamentos inadequados,
E aí eles pedem a oportunidade de ter essa resposta interior, de ter esse diálogo consigo mesmo, porque a vida passa e as preocupações tomam o seu tempo de uma maneira que vira a prioridade da vida dele, as coisas efêmeras, as coisas que passam, que não têm um valor eterno. E então há esse desvio no caminho, ignora as verdades divinas e passa a vida pensando que as leis divinas vão atrapalhar ele ser uma pessoa feliz, ele vai deixar de ter a oportunidade de desfrutar de certas ocasiões ou de certas circunstâncias que podem trazer uma felicidade, mas uma felicidade efêmera, uma felicidade que passa logo e que não deixa aquela satisfação interior dar para ele um resultado de um bem-estar mais delongado. Então, criados simples e ignorantes, como mostra a questão 115 do Livro dos Espíritos, resta para nós progredirmos intelectual e moralmente, através das experiências que a solicitude de Deus nos provém indistintamente. As oportunidades, elas são iguais para todos nós. E aí nós temos que entendermos que a maior oportunidade que nós temos é de ter a possibilidade de reencarnar quantas vezes for preciso para o nosso aperfeiçoamento. É a maior oportunidade que Deus nos dá. E às vezes isso também passa despercebido, que a reencarnação, ao aproveitarmos essa oportunidade, ela não é única, ela vai acontecer várias vezes, até eu poder adquirir um estado evolutivo próximo já até a angelitude, não é? Então, as experiências são desiguais. Por quê? Porque eu tenho as provações, eu tenho os resgates, eu tenho as missões a cumprir. Mas a distribuição das oportunidades, elas são sempre as mesmas. E uma das grandes oportunidades que nós temos é de instruirmos. Então, o conhecimento é um caminho para a autodescoberta. A sabedoria nos guia na busca das respostas profundas. E a conexão espiritual nos abre a verdade interior. Então, ao nos instruirmos, nós vamos nos capacitando e nos iluminando. É uma forma de iluminação que nós temos nas nossas mãos. É a busca do conhecimento. Então, é a asa do conhecimento e a asa do amor junto é que nos dá esse impulso para a evolução. Cultivando a paz interior. Ser um santuário vivo não significa santidade, eu tenho que ser santo para eu ter esse santuário divino em mim. Não é isso. Não significa isolamento, não significa um abandono, vou viver como um ermitão, não é isso. Essa busca da paz interior e esse fomento desse santuário, essa iluminação do nosso santuário, ela depende de uma vida pacífica, uma vida de paz, uma vida em que
todo o ensinamento evangélico naturalmente é cumprido por nós, sem nenhum esforço. Entende por quê? Porque aí, a partir do conhecimento, nós entendemos a verdade, nós compreendemos a verdade, nós sabemos qual é o caminho correto e nós vamos caminhar por esse caminho, não sentindo dificuldade, mas sentindo que o correto já passa a fazer parte de mim, do meu eu. É importante que você organize e conheça o lado da moralidade, da educação dos pensamentos e dos sentimentos. Através do trabalho digno, a busca do conhecimento e o burilamento dos sentimentos, a prática dos ensinamentos evangélicos de Jesus, nós estamos iluminando o nosso santuário. Pratique a meditação e a oração para fortalecer sua conexão com o divino. Cultive o amor e a compaixão por todos os seres. Busque a sabedoria através do estudo e da reflexão. Porque o nosso espírito, ele tem uma jornada, nossa alma tem uma jornada. E essa jornada, ela pode ser direcionada para o bem, como direcionada para o mal. Então, quando nós começamos a colocar as nossas energias em algo construtivo, em algo edificante, nós vamos ganhando as moratórias, os malefícios vão se afastando de nós e nosso caminho começa então a ser iluminado. E isso vai nos dar a base para iluminar o nosso santuário. Reconecte-se com sua essência divina. Busque a paz interior através do autoconhecimento. Permita que a luz divina ilumine o seu caminho. Você vê que nada é forçado. Permita que a luz divina ilumine o seu caminho. Então, tudo que você fizer tem que ser conscientemente. Tudo que você aceitar, tudo que você aderir, tem que ser com uma consciência plena daquilo que está acontecendo, daquilo que você está aceitando, daquilo que você está vivenciando, para ela ter esse valor de entendimento, de conhecimento e de uma aceitação do bem, você reconhecendo que isso é o bem, consciente, né? E então nós temos o despertar da consciência. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice de sua própria vida, do seu próprio destino. E aqui nós temos também a chave maior dessa lição, que é a casa mental. A nossa casa mental é onde está o nosso verdadeiro santuário. Vejam bem, a nossa casa mental é aonde reside o nosso verdadeiro santuário divino. Mesmo que ainda nós não estejamos cultivando os valores perenes, é aí que recebemos a visita do Cristo. Na nossa casa mental, é aí que recebemos a visita do Cristo. Então, é por isso que fala orai e vigiai. Porque é a nossa mente, é na nossa mente em que nós vamos perceber a nossa voz interior, a voz de Cristo. É nessa mente
que precisamos, nessa mente que precisamos estar atento e perceber então a chegada da luz divina. Agora, as pessoas que ignoram essas possibilidades, os encarnados, né? Que estão cheios das verdades só e dos ideais humanos, de valores efêmeros, eles tornam mais tarde mendigos da luz. Quando eu vi esse trecho, mendigos da luz, eu achei muito forte. Então, tornam-se mendigos das bênçãos divinas. E aí precisa daquele momento de sofrimento para mendigar a luz, para mendigar essa bênção divina que existe dentro dele mesmo, dentro de nós. E com o nosso comportamento alheio a essas verdades evangélicas, nós tornamos realmente um mendigo de luz. O esforço individual é necessário para que a iluminação aconteça. A elevação de qualquer ser, ela necessita da iluminação e da renúncia. Então, é necessário nós compreendermos que essa iluminação, a autoiluminação, é para o reencontro com a nossa própria divindade. Vejam, a autoiluminação é para o reencontro com a nossa divindade, com o nosso eu divino. E nós sabemos que o nosso corpo físico, tanto o corpo físico como o espírito, eles precisam de cuidado, precisam de atenção, para não degenerarem e para ir em busca de quê? Dessa iluminação e evitar as bombas renovadoras. Nesse capítulo também, Emmanuel fala das bombas renovadoras. O que são essas bombas renovadoras? São aqueles momentos de dificuldades, sabe? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Então, o despertamento só vai acontecer com a dor. E essa dor, esses momentos difíceis, nós damos o nome de bombas renovadoras. São oportunidades aí já impingidas no ser para ver se dá uma balançada, para ver se dá aquele ânimo, para ver se dá uma despertada para a busca das verdades divinas. O próprio Paulo de Tarso, ele é um exemplo quando de Saulo passou para Paulo, né? Ele precisou de ter essa bomba renovadora na vida dele, para ele então não buscar, mas ver, conhecer, reconhecer a verdade divina, a lei divina. Mas ele foi um santuário vivo nas comunidades que ele fundou. E ele é e foi um santuário divino, iluminado, que reconciliou com a lei de Deus. E de Saulo se tornou Paulo. Então, essa é a lição. E o despertar da consciência, a jornada espiritual, é um processo de autodescoberta e transformação. Abrace o caminho da luz interior e encontre o santuário sagrado dentro de você. Iluminemos nosso santuário para não sermos mendigos de luz. E eu convido vocês, finalmente, para receber o convite de Emmanuel.
que nós nos tornemos discípulos fiéis da Palavra de Deus e iluminemos o nosso santuário divino, o santuário que está dentro de você. Eu agradeço a oportunidade dessa fala. Nós vamos passar agora para o segundo momento dos trabalhos. Vamos então nos colocar de uma maneira confortável para recebermos os passos. Vamos mentalizar a paz, a tranquilidade, a calma infinita me penetram, me permeiam, todo o meu ser se transforma. A luz divina me penetra e eu vou sentindo a presença do meu eu divino, da parte mais iluminada que eu tenho. Sinto em mim mesmo a força e a luz de Deus. Respire profundamente e mentalize: a saúde me penetra, todo o meu ser se transforma. A luz divina me permeia. Eu sou um ser de luz, saudável. Tenho a sabedoria das palavras sãs, das ações puras. Respire profundamente e mentalize: o amor e a paz me penetram, todo o meu ser se transforma. Eu sou paz, eu sou tranquilidade, eu sou luz, eu sou luz. E continuando com o nosso pensamento e o nosso sentimento voltados para o alto, vamos fazer a nossa oração final, pedindo ao Pai de infinita bondade que continue nos iluminando. Somos gratos por esses momentos de reflexão e prece, de união de pensamentos voltados para a busca do Evangelho. É hora de regressarmos aos nossos lares, levando conosco mais um conhecimento, mais um exemplo vivificador de seus ensinamentos. Aumente, Senhor, a nossa fé, a caridade e a alegria de vivenciar as sentenças evangélicas. Que possamos iluminar o nosso santuário interior com pensamentos sábios, sentimentos puros e ações ilibadas e amorosas. Assim seja.